Estamos de volta com o TCE e o assunto hoje é a isenção do imposto de renda, que já beneficiou mais de 10 milhões de brasileiros. Para esse bate-papo, estamos contando com a presença da empresária contábil Jéssica Thalita. Jéssica, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo e já falando da declaração de 2027, eu queria que você falasse quais são os principais cuidados e atenção que aquele trabalhador que passou a ser isento agora, nesse início de ano, precisa ter com a declaração do próximo ano. Tá joia. Primeiro, ele precisa ter consciência do patrimônio dele. Então, eu não bati os 5 mil, então eu não estou obrigado. Como eu disse agora há pouco, não é o caso. Qual que é o meu patrimônio? Eu tenho um patrimônio acima de 800 mil? Eu tenho. Então, eu continuo obrigada a fazer o imposto de renda. Ou eu recebi mais de 200 mil de rendimentos isentos. Distribuição de lucro, ou recebi uma causa, uma herança, não sei. Você também vai estar obrigado a fazer o imposto de renda. Operou na Bolsa de Valores, vendeu um imóvel, teve ganho de capital. Então, existem muitas coisas que você precisa estar atento. A gente não pode focar só na isenção dos 5 mil. A gente tem que entender o todo das obrigações do imposto de renda. Certo. Você falou agora sobre venda de imóvel, Quem vendeu e pegou o dinheiro e comprou outro imóvel, muda alguma coisa ou não? Muda sim. Se eu tenho um imóvel, eu vendo e invisto em outro imóvel no prazo de 180 dias, eu não preciso pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital. Que também é uma dúvida que as pessoas sempre trazem. Jéssica, eu vendi o imóvel por 400 mil. Eu vou pagar o meu imposto em cima de 400 mil? Não, a gente tem que fazer o ganho de capital, porque esse imóvel era meu. Então, quanto eu paguei nele quando eu comprei? E por quanto eu vendi? Porque daí o ganho de capital é sobre o lucro que eu obtive sobre a venda daquele imóvel. Então, eu vejo que a pessoa fica muito desesperada porque ela acha que ela vai pagar imposto sobre o valor total. Então, existe tanto a isenção, caso você aplique esse dinheiro num outro imóvel ou na reforma do seu próprio... Eu moro numa casa e vou pôr esse dinheiro para reformar a minha casa. Você também pode ter isenção sobre esse valor. Então, isso é válido para a reforma também? Para a reforma também. E tem esse prazo de 180 dias. É o prazo que ele tem entre a venda e a compra de um outro imóvel. Isso. Outro ponto importante. Jéssica, mas eu vendi o imóvel e é meu único imóvel. Então, esse valor também é isento. Perfeito. Jéssica, uma dúvida, Existem algumas situações, ou existe alguma situação que a pessoa isenta volta a ter que declarar? Quando ela atinge alguma dessas metas que nós mencionamos. Certo. Ou valor isento, ou bens, ou aumenta o salário dela e ela passa a receber mais do que os 5 mil que estavam isentos. Então, são situações que podem obrigá-la a declarar. Ou ela tem uma empresa, eu tiro para o labore mínimo, mas dentro da minha empresa eu distribuo lucro. Então, eu preciso sim fazer o imposto de renda e informar aquele lucro que a minha empresa me deu. São casos específicos, então, que as pessoas devem estar atentas, Isso Principalmente mesmo. Quem se enquadra nessas especificações. Exatamente. Certo. Falando um pouco sobre a restituição, Jéssica, a isenção, ela altera algo na restituição para quem costuma receber valores de volta, por exemplo? Sim, com certeza. O que acontece? Durante todo o ano calendário, quando é feita a apuração do salário do funcionário, é retido esse imposto de renda, certo? E ele recebia um valor líquido. E esse valor era recolhido para a Receita Federal. E isso durante todo o ano. Quando chega março do ano seguinte, a gente faz o imposto de renda, que é a declaração de ajuste. Então, eu vou fazer a declaração e entender o que foi retido de mim era devido? Opa, peraí, foi retido, mas eu tenho despesa. Então, eu tenho médico, eu tenho escola, eu tenho faculdade, e tudo isso vai abatendo daquele imposto que foi recolhido. E aí, existe um saldo que ela pode receber de volta, eu vou restituir, porque o meu imposto ele devia ter sido menor de acordo com as minhas despesas. Só que, se eu não tenho a retenção do imposto de renda, não foi recolhido para a Receita. Sim. E aí, aquele valor que eu tinha a receber, ele já não existe mais. Entendi. Que tipo de comprovantes são aceitos, Jéssica, na hora de fazer a declaração? Isso, dedutíveis. Tudo relacionado à saúde, educação, deixa eu ver. Outras despesas que você pode declarar também são despesas com advogados, corretores, mas nem sempre tudo vai ser dedutível. Mas existem ali, principalmente saúde e educação, com certeza você consegue deduzir. Perfeito.
E o que não muda com essa nova regra, Jéssica, e continua exigindo a atenção dos contribuintes todos os anos, na sua opinião? Eu acho que, independente de você fazer a declaração ou não, não estou mais obrigado. Eu acho que o controle financeiro é essencial. Porque, não cuido de mais nada porque não vou fazer imposto de renda. Mas aí você não controla os gastos que você tem com saúde, com escola, e você acaba se perdendo financeiramente ali. Hoje eu acredito muito numa educação financeira para o brasileiro, para que a gente consiga alcançar uma qualidade de vida melhor. Com certeza. Hoje a gente tem uma concentração muito alta de MEIs, né, também, né? Eu queria te perguntar, compensa ainda ser MEI? Sim. Num cenário compensa ser MEI e em outro é obrigatório. Vou explicar para você. Certo. Hoje, quando você contribui como pessoa física, não vai haver a tributação do imposto de renda até os 5 mil. Porém, o INSS continua sendo devido. E como contribuinte individual, você vai contribuir 20% sobre esse valor. Então, a gente acaba tendo uma carga tributária maior pensando no INSS. E aí, quando a gente fala de MEI, a contribuição do MEI é 5% sobre o salário mínimo. Por isso que a gente tem aquela taxinha de aproximadamente... né? Isso. A gente tem aquela taxinha fixa que paga, que eu acho que agora está em torno de R$80. Sim. E que é incomparavelmente menor do que você pagaria imposto, 20% sobre a receita que você tiver. Então, o teto do INSS hoje está em um pouco mais de 8 mil. Sim. Se eu aplicar 20%, vai me dar R$1.800 de imposto por mês. Então, automaticamente, você volta a sua atenção para o MEI, porque sim, ele ainda é um grande aliado para você. E o obrigatório é porque atividades empresariais continuam sendo obrigatório o uso do CNPJ. Eu não posso ter uma atividade empresarial como pessoa física, e isso iria ferir a lei. Certo. O teto do MEI ainda continua na casa dos 80, 81. E essa Isso. acho que é algo que muitos, né, empreendedores gostariam que a expectativa fosse revisto, tá alta. né? Isso, a gente até teve ali uma sinalização do Super MEI, que ia para 140 mil, mas essa não passou ano passado. Então, a gente continua com o limite de 8 mil ano, e uma média que eu sempre falo para respeitar, que é de 6.750 por mês. Olha, isso é muito importante. Porque você consegue ter equilíbrio e entender se você ultrapassou o limite, se vai ultrapassar, se você tem que fazer uma ação com a Receita Federal para não ser fiscalizado. Acho que essa é uma dúvida muito comum também, né? Quem acaba ultrapassando ali o valor dos 81 mil por ano, se eu não me engano, né? Tem algum problema? Como que ele deve proceder, né? Ele precisa declarar esse valor excedente? Precisa. Corre o risco de ser desenquadrado? Quem ultrapassa em até 10% o limite do MEI, ele é desenquadrado a partir do ano seguinte. Agora, se eu ultrapassar mais de 10%, eu sou desenquadrado no início do mesmo ano. Por isso que eu peço e oriento que eles acompanhem o faturamento mensal, porque é mais inteligente você se desenquadrar por conta própria, porque daí eu faço precificação, eu consigo passar o custo do imposto no produto ou no serviço que eu estou vendendo, do que se a Receita Federal me intimar a fazer isso. Entendi. Porque daí ela vai fazer retroativo e você vai ter que pagar do teu bolso o imposto que você não provisionou. Com certeza. Jéssica, mudando um pouquinho de assunto, falando agora sobre um problema que também afeta, né, milhares de brasileiros quando a gente fala sobre declaração de imposto de renda, que é a malha fina, né? Na sua experiência, quais são os erros mais comuns, né, que os contribuintes cometem que os fazem cair na malha fina? Não apontar corretamente as despesas. Então, às vezes acontece, por exemplo, dele lançar uma despesa médica, mas ele não pediu nota. Ele não tem, de fato, aquela nota vinculada ao CPF dele. Então, quando a Receita cruzar a informação, vai constar que ele declarou uma despesa, mas o médico que atendeu ele não declarou que atendeu ele. Então, isso normalmente cai na malha fina. Isso acontece muito, é muito comum com dentista, com psicólogo, porque é no dia a dia, né? E às vezes ele mesmo acaba esquecendo de pedir o recibo. Só que na hora de fazer a declaração, ele lembra de declarar. Só que daí aquele dentista, aquele profissional não declarou ele, porque ele acabou não pedindo durante o tratamento. Então, eu acho que isso é um grande caso que cai em malha fina. Sim. Outro problema que eu vejo muito grande também é declaração de dependentes. Então, às vezes, eu cuido da minha sobrinha. Ela mora comigo, mas eu não tenho a guarda. Aí eu declaro ela como dependente, declaro a escola dela, só que como eu não tenho a guarda, eu não posso declarar. Aí quando a Receita cruza essa informação, cai na malha fina.
Então, são pequenos detalhes que às vezes parece que não vai fazer diferença, mas que eles já estão cruzando no banco de dados deles. Certo, no final das contas acaba prejudicando da mesma forma, né? Sim. E para quem caiu na malha fina, como que a pessoa deve proceder ali? Tá, primeiro, não entre em pânico. Primordial. Isso, primordial. A malha fina é uma oportunidade de você explicar erros da sua declaração. Então, caiu na malha fina, abre no ECAC, veja qual foi o problema e você tem a possibilidade de, pelo ECAC mesmo, corrigir aquela informação. E ela vai ser processada novamente. Quando a malha fina é um perigo? Quando você não acompanha o processamento da sua declaração e não faz a correção do que foi pontuado pelo fisco que estava errado. Aí sim você vai ter um problema, porque daí ele vai travar a sua declaração, vai cancelar teu CPF, você vai ter que ir até a Receita Federal. Então eu acho assim que você precisa ter assim um cuidado de fazer a declaração e acompanhar o processamento. Processou? Tranquilo. Caiu na malha? Corrige, processa novamente e você está liberado. Ótimo. Jéssica, com essa isenção, né, tem circulado muitas informações nas redes sociais, né? Sim. Eu queria te perguntar, né, como que o contribuinte pode se proteger, né, de informações erradas ou até mesmo incompletas, né, sobre o tema? Tá. Sempre é bacana você buscar fontes confiáveis. Então, o programa que eu estou assistindo, o site que eu estou entrando é confiável? Quando a gente fala de e-mail, por exemplo, a minha orientação é sempre o site do microempreendedor. Quando a gente fala de pessoa física, site da Receita Federal. Eu recebi um e-mail da Receita Federal. Difícil, muito difícil isso acontecer. Então, não responda, não pague nada que veio para você ali por esse e-mail. Sempre busque a origem. Então, se a minha informação está vindo da Receita Federal, por que o link aqui está diferente? Entendeu? Sim. E cada dia a gente vê mais golpes, né? Até a gente, enquanto contabilidade, certo. Esses dias eu recebi o meu DAS de alguém que não era a minha empresa. Olha só. E aí, quando eu abri a guia, tinha lá um valor de, acho que era quase 10 mil reais a pagar. Então, existem sim perigos, você precisa estar atento e sempre verificar a fonte que está vindo essa informação para você. Certo. Tem mais alguma coisa, Jéssica, algum outro aspecto que você acha importante a gente pontuar a respeito desse tema? Olha, eu acho que importante é todo mundo ter essa consciência, né? Ter acesso a essa informação, ter esse filtro de ver da onde está vindo essa informação, porque eu acho que a informação traz clareza, né? A gente acaba sabendo o que de fato eu estou obrigado ou não, porque a lei ela não se aplica de formas diferentes. Sim. Se eu entender a regra, fica fácil eu saber se aquela informação que está chegando para mim é verídica ou não, ou se eu estou obrigada a fazer alguma coisa dentro daquele parâmetro. Então, sempre bem informado. Se tiver um contador, consulte sempre que tiver dúvidas. Não faça nada que você esteja inseguro de fazer. Se parece suspeito, trate como suspeito. Porque hoje a gente tem essa facilidade de conseguir fazer tudo pela internet, então as pessoas acham que não é só ir ali colocar os dados que tá tudo certo, e às vezes nem sempre é tão fácil como parece, né? Exatamente. Jéssica, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes de finalizar, né, eu gostaria que você desse uma dica aí para quem quer manter a vida fiscal organizada, sem correr riscos aí no futuro. Gente, para ser bem simples, eu oriento aquela pastinha onde você coloca todas as suas despesas dentro, onde você coloca o controle das suas receitas. Não tem afinidade com uma pasta digital, faz física mesmo. Então, se você precisar, separado por mês, porque se você precisar de alguma informação, é mais fácil você abrir a pastinha, ir naquele mês necessário e consultar a informação, do que você não ter aonde olhar. E aí você vai ter que confiar que a pessoa que está te pedindo está certa, porque você não tem como consultar se realmente aquilo aconteceu. Então, por isso que eu digo que a organização financeira é muito importante até nesse momento. Nem que seja pela pastinha tradicional ali, né? Tradicional, a de elástico mesmo, põe um papelzinho lá dentro, faz uma por ano, né? E hoje em dia é muito comum que as empresas mandem o documento de quitação no início do ano seguinte. Chegou a caixinha de quitação, aí você pode aposentar ali aquelas informações e começar um novo ciclo. Sem dúvidas nenhuma. Jéssica, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, principalmente aí pelas informações que você trouxe, né? Compartilhou com todos nós aqui, principalmente com o público.
Imagina, é um prazer estar aqui, é um prazer compartilhar informação. Eu acho que esse compartilhamento enriquece Sem e dúvidas. faz com que o nosso país, com que as pessoas evoluam cada dia mais. Com certeza. Muito obrigado novamente, viu? Prazer. Bom, chegamos ao fim de mais um TV Câmara Entrevista. Este e outros episódios estão disponíveis nos canais oficiais da TV Câmara Jacareí. Participe, deixe seu comentário e envie sugestões de temas. A gente se encontra no próximo TCE. Até lá!